Encontrei um envelope no fundo do armário do meu pai 3 dias depois do enterro dele. Dentro tinha documentos, e os documentos tinham um nome que eu não conhecia, e um crime que eu nunca imaginei que meu pai seria capaz de cometer. 30 anos de vida construída em cima de mentira. 30 anos achando que conhecia o homem que me criou. Não conhecia. E quando meus irmãos souberam o que estava naquele envelope, a família que ainda existia depois do enterro deixou de existir em 48 horas. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais. E essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Ferraz. 48 anos. Goiânia, Goiás. Contador. Casado há 22 anos com a Cristina. 3 filhos. Vida que não tem drama visível de fora e que até 2 anos atrás não tinha drama visível de dentro também. Sou o filho do meio de 3. Rogério tem 52 anos. O mais velho. O que sempre foi o espelho do meu pai. Que herdou o porte, a voz pausada, aquela autoridade tranquila que meu pai tinha e que fazia as pessoas ao redor sentirem que as coisas estavam sob controle, mesmo quando não estavam. A Patrícia tem 44 anos, a mais nova. A que sempre foi a menina da família, no sentido mais literal. Que cresceu sendo protegida pelos 2 irmãos mais velhos e pelo pai, e que desenvolveu aquela qualidade de pessoa que não está acostumada a encarar coisa difícil de frente, porque sempre houve alguém para encarar antes dela. E tem meu pai, Valdir Ferraz, 76 anos quando morreu. Infarto fulminante numa tarde de terça-feira. Sem aviso. Sem internação prévia. Sem aquele período de doença que pelo menos prepara as pessoas para o que vem. Simplesmente caiu na horta que cultivava no fundo de casa e não levantou mais. Minha mãe, Dona Neuza, encontrou ele 40 minutos depois, quando foi chamar para o almoço. Fui para Anápolis naquela tarde, minha cidade natal, onde meus pais haviam morado a vida inteira, onde eu havia crescido, onde meu pai havia trabalhado por décadas como funcionário público da prefeitura, homem de escritório que fazia o trabalho direito sem pedir holofote e que havia se aposentado há 11 anos com a reputação de servidor honesto que todo mundo no departamento respeitava. Honesto. Essa palavra, que eu usava para descrever meu pai para qualquer pessoa que perguntasse, que eu acreditava completamente. Até o envelope. O enterro foi numa quarta-feira. Igreja cheia. Meu pai havia vivido 76 anos numa cidade de médio porte e havia construído o tipo de rede de relação que homem público e honesto constrói ao longo de décadas. Vizinhos de 30 anos, colegas de prefeitura aposentados, membros da igreja que ele frequentava desde que eu era criança, amigos da horta que ele havia cultivado desde a aposentadoria. Todo mundo que eu olhava tinha história com meu pai, e cada história que ouvi naquele dia confirmava a imagem que eu tinha dele. Homem de palavra, homem de caráter, o tipo que aparece quando precisa e que não cobra depois. Voltei para a casa da minha mãe depois do enterro com aquela mistura de luto e de exaustão que dia de enterro produz. Me sentei na sala com o Rogério e a Patrícia. A Cristina estava com a Dona Neuza na cozinha, cuidando do que mulher cuida nesses momentos. Ficamos em silêncio os 3 por um tempo, com aquele silêncio de irmãos que estão processando o mesmo peso e que não precisam de palavra para saber que o outro está processando junto. Vai fazer falta, o Rogério disse finalmente. Vai, eu disse. A Patrícia não disse nada. Ficou olhando para a foto dele que estava na parede da sala. Foto de 15 anos atrás, no aniversário de 50 anos de casamento dos meus pais. Meu pai com o braço em volta da Dona Neuza. Os dois sorrindo com aquele sorriso de casal que construiu coisa junto e que sabe que construiu.
Fui dormir naquela noite no quarto da minha infância, que a minha mãe havia mantido como era, porque era o jeito dela. E no dia seguinte, começou o trabalho de organizar o que precisa ser organizado depois que alguém vai. No terceiro dia depois do enterro, a dona Neuza me pediu para ajudar a organizar o armário do meu pai. Não para jogar fora, para separar. Ela queria fazer isso com calma e com os filhos juntos. Mas o Rogério havia precisado voltar para Brasília, onde morava por compromisso de trabalho que não podia adiar. E a Patrícia havia ido com o marido para a casa deles. Eu havia ficado mais alguns dias porque a Cristina havia dito que ficasse o tempo que precisasse e porque eu sentia que a dona Neuza precisava de alguém. Então, era eu e ela. O armário do meu pai era aquele tipo de armário de homem que guardava tudo, não de forma desorganizada, de forma que fazia sentido só para ele. Cada gaveta com categoria que ele havia definido ao longo de décadas. Documentos de um lado, roupas de outro. Uma gaveta específica que ele havia chamado de coisas de guardar, que tinha uma mistura de objetos pessoais que não se encaixavam em nenhuma outra categoria. A dona Neuza foi para o lado das roupas. Eu fui para os documentos. Passei uma hora organizando papéis. Conta de água antiga. Recibo de IPTU de 2003. Garantia de geladeira que havia sido trocada há 10 anos. O tipo de arquivo que homem da geração do meu pai mantinha porque havia aprendido que documento guardado era segurança e que essa lição havia sido aplicada com um excesso que incluía documento que nenhum ser humano jamais iria precisar de novo. Fui esvaziando gaveta por gaveta, e então cheguei na última gaveta do fundo, que estava trancada com um pequeno cadeado. Olhei para a dona Neuza. Mãe, essa gaveta aqui tem chave? Ela veio olhar. Nunca soube dessa gaveta, ela disse, com aquela expressão de quem está vendo algo no armário de 30 anos que não sabia que estava lá. Procuramos a chave. Não encontramos. Fui à gaveta de ferramentas do meu pai na garagem e voltei com um arame fino que usei da forma que meu pai havia me ensinado quando eu tinha 12 anos e que eu havia achado que era habilidade inútil na época. A gaveta abriu. Dentro havia um único envelope, pardo, grosso, sem identificação na frente. Peguei o envelope. Olhei para a dona Neuza. Ela me olhou de volta. Abre, ela disse. Abri. Dentro do envelope havia 3 documentos. O primeiro era uma folha manuscrita com a letra do meu pai. Reconheci a letra antes de ler a primeira palavra, porque era a letra que havia assinado meu boletim escolar, que havia escrito o cartão de aniversário todo ano, que havia preenchido o formulário de prefeitura por décadas. Era dele. Li a primeira linha e parei. Li de novo e entendi que o que estava na minha mão ia mudar tudo o que eu pensava que sabia. A carta começava assim: se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de contar em vida, e agora não tenho mais escolha. Fiquei parado. A dona Neuza estava do meu lado. O que diz? Ela disse. Eu estava processando, com aquela velocidade lenta de processamento que acontece quando o que você está lendo não cabe na categoria de coisa que você esperava ler. Mãe, eu disse, eu preciso ler tudo antes de te contar. Ela me olhou. Antônio. Me dá 5 minutos, eu disse. Ela ficou me olhando por um momento e então foi para a cozinha. E eu li. Vou te contar o que estava naquela carta. Mas preciso te preparar. Porque o que meu pai escreveu não é história simples. É história com camadas, que fui entendendo ao longo de dias depois de ler. E que cada camada que entendia mudava o que eu achava que havia entendido na camada anterior. A carta do meu pai tinha 4 páginas. Na primeira página, ele descrevia o que havia acontecido. Em 1987, quando ele tinha 44 anos. Quando eu tinha 18 e o Rogério tinha 22 e a Patrícia tinha 12. Naquele ano meu pai havia cometido um crime. Não de impulso, não de acidente.
de escolha deliberada que havia tomado ao longo de semanas. Ele trabalhava na prefeitura de Anápolis, no departamento de licitação, posição que dava acesso a contratos públicos, a processos de compra, a informação sobre quem ganhava o quê e quando. Em 1987, havia um contrato grande. Construção de escola pública em bairro periférico da cidade. Verba federal. Valor significativo para a época. Meu pai havia recebido proposta de um empreiteiro, não para fazer o trabalho errado, para direcionar o processo licitação de forma que aquele empreiteiro ganhasse, em troca de percentual do contrato pago em dinheiro. Meu pai havia aceitado. O empreiteiro havia ganhado o contrato. A escola havia sido construída, com qualidade inferior ao especificado, com material mais barato do que o contratado, com sobrepreço em cada item. E meu pai havia recebido o dinheiro que havia sido combinado. Dinheiro que havia usado para pagar a faculdade do Rogério, que estava no 2º ano de Direito em Goiânia. Para pagar dívida que havia acumulado com o tratamento de saúde da dona Neuza, que havia passado por cirurgia naquele ano. Para dar entrada no apartamento em Goiânia, onde o Rogério ia morar durante a faculdade. Dinheiro de corrupção, que havia pago a educação do meu irmão, que havia curado minha mãe, que havia construído parte do futuro que viemos a ter. Fiquei olhando para aquelas páginas. A segunda página da carta descrevia o segundo documento que estava no envelope, que eu ainda não havia aberto. Era processo interno da Prefeitura de 1988, um ano depois. Investigação que havia sido aberta por denúncia anônima sobre irregularidade no contrato da escola. Meu pai havia sido investigado e havia escapado. Não porque era inocente, porque havia documentação que havia sido alterada, porque testemunha havia se retratado, porque o empreiteiro havia assumido responsabilidade exclusiva num acordo com a procuradoria que havia encerrado a investigação sem chegar ao meu pai. O empreiteiro havia pagado multa e havia ficado impedido de contratar com o poder público por 5 anos. Meu pai havia continuado na prefeitura, até a aposentadoria, com a reputação intacta, com a vida que havia construído, com os filhos que havia criado com o dinheiro que havia recebido. Na carta ele escrevia: carreguei isso por 30 anos, todo dia, sem que ninguém soubesse, e fui vivendo porque precisava viver. Por vocês, por sua mãe, porque parar teria sido mais fácil para mim e mais difícil para todo mundo. Então continuei. E fui sendo o pai que vocês conheceram, que era real, que era genuíno, mas que estava construído sobre algo que não devia estar lá. Terceira página. Onde estava a parte que eu menos esperava? A terceira página da carta descrevia o terceiro documento, que era o que havia mudado tudo para ele nos últimos anos. Em 2019, 3 anos antes de morrer, meu pai havia recebido visita de uma mulher, que se identificou como filha do pedreiro que havia trabalhado na construção da escola em 1987. O pedreiro havia morrido em 2015. A mulher havia encontrado entre os pertences do pai uma documentação que havia guardado ao longo dos anos. Fotos da obra. Anotações sobre o material que havia sido substituído. Registros do sobrepreço. O pedreiro havia guardado tudo, não para usar, para ter. Porque homem que faz trabalho errado às vezes guarda prova do que fez, como forma de carregar o peso de uma forma que dói, mas que pelo menos é honesta consigo mesmo. A filha do pedreiro havia ido até a casa do meu pai não para extorquir, não para denunciar, para perguntar se meu pai sabia que a escola havia desabado. Em 1995, 8 anos depois da construção, parte do teto da escola havia desabado numa manhã de segunda-feira. 2 alunos haviam sido feridos. Um havia ficado com sequela permanente. A investigação da época havia apontado falha de construção relacionada a material inadequado. Nunca havia chegado até o contrato de 1987.
nunca havia chegado até meu pai. Mas a filha do pedreiro sabia. E havia ido perguntar se meu pai também sabia. Ele sabia. Havia soubido em 1995, quando a notícia do desabamento havia saído no jornal local. Havia lido o nome da escola. Havia reconhecido. Havia ficado sentado à mesa naquela manhã, com o jornal na mão por um tempo que nunca havia me contado. E havia continuado vivendo. Com aquilo também. A carta terminava assim: não tenho como pedir perdão para quem precisaria me perdoar. Não tenho como devolver o que foi tomado. Só posso deixar isso aqui para que vocês saibam. Porque vocês merecem saber quem foi o homem que os criou. Contudo, não só com o que era fácil de mostrar. Fiquei sentado no quarto por um tempo que não soube medir, com o envelope no colo, com as 3 páginas na mão, e com os 2 documentos adicionais. O processo interno de 1988 que meu pai havia guardado, e uma folha manuscrita com o nome e o endereço da filha do pedreiro, que meu pai havia anotado quando ela havia ido visitá-lo, e havia guardado junto com tudo o resto, como se estivesse deixando caminho para mim encontrar, ou para quem encontrasse. A dona Neuza entrou no quarto, me olhou sentado na beira da cama com o envelope. Antônio. Levantei os olhos. Ela leu meu rosto e sentou ao meu lado na cama. Me conta, ela disse. Contei para minha mãe com aquela dificuldade de quem está narrando coisa que ainda está processando. Devagar, com as palavras certas quando encontrava e com pausas longas quando não encontrava. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Com aquela qualidade de mulher de 72 anos que já viveu tempo suficiente para saber que silêncio na hora de ouvir coisa importante é o maior respeito que você pode oferecer. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Então disse: eu não sabia. Eu sei, mãe. Você acredita em mim? Acredito, eu disse, sem hesitar. Porque a dona Neuza era a mulher que não havia aprendido a mentir em 72 anos e que não ia começar agora. Ela ficou olhando para as mãos. O Rogério, ela disse. Eu sei. A faculdade dele. Eu sei, mãe. Ela ficou em silêncio. E a escola, ela disse. Sim. Ficamos em silêncio os 2 por um tempo. O que você vai fazer? Ela disse. Era a pergunta que eu havia estado evitando desde a primeira linha da carta. O que eu ia fazer? Não sei ainda, eu disse. Mas preciso contar para o Rogério e para a Patrícia. Ela ficou me olhando. Tem que ser? A pergunta dela não era de mulher que queria esconder. Era de mulher que estava pensando nas consequências para os filhos. Eles têm direito de saber, eu disse. O mesmo direito que eu tive. Ela ficou em silêncio. E então assentiu. Com aquela resignação de mulher que conhece a resposta certa e que está aceitando que resposta certa, às vezes, dói. Liguei para o Rogério naquela noite. Não contei pelo telefone. Disse que havia encontrado algo no armário do pai e que precisava que ele voltasse para Anápolis no fim de semana, que era importante, que não podia ser por ligação. O tom da minha voz disse mais do que as palavras. Ele ficou em silêncio por um momento. É grave? É, eu disse. Vou estar aí sábado de manhã, ele disse. Liguei para a Patrícia. Mesma conversa. Mesma resposta. Passei os 2 dias seguintes em Anápolis com a dona Neuza. Não falamos sobre o envelope. Falamos sobre outras coisas. Sobre memórias do meu pai que eram reais e que continuavam sendo reais independente do que estava no envelope. Sobre o jardim que ele havia cuidado. Sobre as histórias que ele contava. Sobre a forma como ele havia ensinado cada filho a andar de bicicleta no mesmo quintal. Coisas reais, que coexistiam com o que havia no envelope, que eu ainda não sabia como reconciliar. O sábado chegou com aquela qualidade específica de dia que você sabe desde cedo que vai ser difícil. O Rogério chegou às 10 da manhã vindo de Brasília.
A Patrícia chegou às 11 com o marido Gilberto, que ela havia pedido que viesse porque tinha aquele instinto de mulher que sabia que ia precisar de apoio sem saber ainda por quê. Nos sentamos na sala. A dona Neuza ficou na cozinha. Havia pedido para não estar presente naquele momento inicial, que preferia ouvir de mim depois separadamente, que o peso dos filhos descobrindo ela não queria ver. Eu tinha o envelope na mão. O Rogério me olhou. O que é isso? Encontrei no armário do pai, eu disse. Gaveta trancada no fundo. O que tem dentro? Carta dele e 2 documentos. O Rogério ficou me olhando. A Patrícia também, com aquela expectativa de quem não sabe o que está vindo, mas que sente que é pesado. Vou ler a carta em voz alta, eu disse. Inteira, sem parar. E depois a gente conversa. Eles concordaram. Li. Demorei 12 minutos para ler as 4 páginas. Durante os 12 minutos, o Rogério não mudou de expressão. Ficou me olhando com aquela imobilidade de homem que está processando em tempo real e que não vai demonstrar o que está processando antes de ter processado completamente. A Patrícia chorou a partir da 2ª página, silenciosamente, com aquele choro contido de quem está tentando ouvir enquanto chora e que está conseguindo parcialmente. O Gilberto ficou olhando para o chão. Quando terminei de ler o silêncio, durou tempo que não soube medir. O Rogério foi o primeiro a falar. Lê de novo, ele disse. Rogério! Lê de novo, ele disse. Com aquela voz pausada que havia herdado do pai e que naquele momento tinha uma qualidade diferente. Não de autoridade, de homem que precisa ouvir uma segunda vez porque a primeira não foi suficiente para caber. Li de novo. Quando terminei pela 2ª vez, o Rogério ficou em silêncio por um momento longo. E então disse, a faculdade. Sim, eu disse. Ele pagou minha faculdade com esse dinheiro. É o que ele escreveu. E a cirurgia da mãe? Sim. E o apartamento? Sim. Ele ficou em silêncio. A escola desabou, a Patrícia disse, com aquela voz de quem está repetindo palavra para verificar se é real. Alunos ficaram feridos. Um ficou com sequela permanente, eu disse. Novo silêncio. Por que ele guardou isso? O Rogério disse. Por que não destruiu? Por que não levou para o túmulo sem deixar rastro? Por que não conseguiu? Eu disse. É o que eu acho. Porque carregar 30 anos sem dizer para ninguém chegou num ponto que precisava deixar em algum lugar. E deixou para a gente carregar, o Rogério disse. A frase dele tinha uma qualidade que eu não conseguia identificar completamente. Não era acusação clara. Era algo mais complexo. A constatação de homem que está percebendo que o chão sobre o qual construiu identidade tem algo por baixo que ele não havia pedido para estar lá. O que vocês acham que precisa ser feito? Eu disse. E foi aí que a família começou a se destruir. O Rogério foi o primeiro a dizer o que pensava. Com aquela clareza de advogado que havia passado 25 anos construindo raciocínio jurídico e que não sabia processar coisa pessoal de outra forma. O crime prescreveu, ele disse. Corrupção passiva com o valor da época, pelo Código Penal vigente em 1987 e pela prescrição progressiva, prescreveu há muito tempo. Não há ação criminal possível. Não estou falando de ação criminal, eu disse. Então, do que está falando? Do menino que ficou com sequela, eu disse. Da escola que desabou. Da família do pedreiro que meu pai guardou o endereço. O Rogério me olhou. O que você quer fazer, Antônio? Não sei ainda, eu disse. Mas acho que precisamos considerar as opções. Quais opções? Ele disse. O homem está morto. O crime prescreveu. Qualquer coisa que fizermos agora só serve para destruir a reputação de alguém que não pode mais se defender. E destruir nossa família junto. Ou serve para reconhecer o dano que foi feito, eu disse. Para quem? Para fazer o quê?
Pagar indenização para a pessoa que vai nos processar usando o nome do nosso pai morto? Rogério: você quer fazer o quê, Antônio? Dar entrevista para jornal? Ir à delegacia confessar crime prescrito de homem que já foi embora? Em nome de quê? De princípio? Que princípio resolve o problema do menino que ficou com sequela 30 anos depois? A voz dele foi subindo ao longo daquelas frases, com aquela gradação de homem que está racional e emocional ao mesmo tempo, e que não está conseguindo separar os dois. Não estou propondo nada ainda, eu disse. Estou dizendo que precisamos conversar. Estamos conversando, ele disse. E eu estou dizendo que mexer nisso não resolve nada e destrói tudo. A Patrícia estava em silêncio durante toda a troca. Olhei para ela. O que você acha, Pat? Ela ficou em silêncio por um momento. Acho que o Rogério tem razão, ela disse. Que não adianta. Que o pai foi embora. Que o que foi feito foi feito. Que mexer nisso agora é só machucar mais gente. Incluindo a mãe, o Rogério acrescentou. Você pensou na mãe? No que isso faz com ela se vier a público? Pensei, eu disse. E? E ainda acho que precisamos conversar, eu disse. Não estou dizendo que vou à imprensa, não estou dizendo que vou à delegacia. Estou dizendo que encontrei isso e que não consigo fingir que não encontrei. Ninguém está pedindo para fingir, o Rogério disse. Estou pedindo para ser inteligente. Ser inteligente e fazer a coisa certa não são sempre a mesma coisa, eu disse. Aquela frase ficou no ar. O Rogério me olhou com uma expressão que eu havia visto versões menores ao longo da vida. De irmão mais velho que acha que o do meio não está enxergando o que precisa ser enxergado. Você vai fazer alguma coisa, ele disse. Não pergunta. Constatação. Não sei ainda, eu disse. Se você fizer qualquer coisa que exponha essa família, Antônio, eu não vou perdoar. A frase saiu com aquela precisão de homem que pesa cada palavra antes de dizer e que, quando diz, tem certeza do peso. Fiquei em silêncio. A Patrícia ficou em silêncio. O Gilberto, que havia ficado calado durante toda a conversa, ficou em silêncio. E aquele silêncio foi o primeiro tijolo da parede que foi sendo construída entre mim e meu irmão nas semanas seguintes. O Rogério e a Patrícia foram embora naquele sábado à tarde, sem resolução, sem decisão, com aquele estado de suspensão de família que sabe que tem coisa não resolvida entre os membros e que ainda não sabe como resolver. Fiquei em Anápolis mais 2 dias, com a dona Neuza. Conversei com ela sobre a discussão com o Rogério. Ela me ouviu e disse algo que eu não esperava. Seu pai me disse uma vez que o peso maior da vida dele não era o que havia feito, era não ter consertado. Quando ele disse isso? Ano passado, numa noite que ele estava quieto demais e eu perguntei o que estava pensando. Ele não me contou o quê. Só disse isso, que o peso não era o que havia feito, era não ter consertado. Você perguntou o que queria dizer? Perguntei. Ela disse. Ele disse que eu ia entender quando fosse a hora. Fiquei em silêncio. Ele deixou o envelope para ser encontrado, mãe, eu disse. Não destruiu, não jogou fora. Deixou com o endereço da filha do pedreiro junto. Eu sei, ela disse. Eu acho que ele queria que alguém fizesse o que ele não fez. Eu sei, ela disse de novo. A pergunta é se você tem condições de fazer. E se a família aguenta. Voltei para Goiânia na terça-feira. Contei tudo para a Cristina naquela noite. Ela ouviu com aquela atenção de mulher que está casada há 22 anos comigo e que sabe quando a conversa é de suporte e quando é de opinião. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. O que você quer fazer? Ela disse. Quero ir falar com a filha do pedreiro, eu disse. Só isso por enquanto. Quero ouvir o que ela sabe, o que o pai dela guardou. Quero entender o tamanho completo do que aconteceu antes de decidir qualquer coisa. E o Rogério?
O Rogério não concordou com nenhum passo. Eu disse: mas ir falar com alguém não é expor família, é entender. Você acredita nisso ou está se convencendo? Pergunta direta. Da Cristina, que me conhecia bem o suficiente para saber quando eu estava me convencendo de algo. Acredito, eu disse. E se depois de ouvir eu entender que não há nada a fazer, não vou fazer nada. Mas preciso ouvir. Ela ficou me olhando. Vai com cuidado, ela disse. O nome que meu pai havia anotado na folha era Renata Alves dos Santos. Endereço em Anápolis. Bairro que eu conhecia. Área simples da cidade. Liguei para o número que estava anotado junto ao nome. Atendeu uma mulher. Renata? Sim. Meu nome é Antônio Ferraz. Sou filho do Valdir Ferraz. Silêncio do outro lado. Eu sei quem você é, ela disse, com aquela voz de quem estava esperando essa ligação havia tempo. Meu pai morreu há 2 semanas, eu disse. Eu soube, ela disse. Li no jornal. Encontrei o endereço dele entre os pertences e a carta que ele deixou. Silêncio. Posso ir te visitar? Eu disse. Só para conversar. Sem advogado, sem gravação. Só para ouvir. Ela ficou em silêncio por um momento. Pode vir, ela disse. Quando? Quando você puder. Sábado de manhã, ela disse. Fui a Anápolis na sexta-feira. Dormi na casa da dona Neuza. Na manhã de sábado fui ao endereço da Renata. Casa simples, quintal com plantas, porta de madeira pintada de verde que havia descascado nas bordas. Ela me atendeu na porta. Mulher de uns 45 anos, física miúda, rosto que tinha aquela qualidade de pessoa que carregou coisa difícil por tempo suficiente para que a dificuldade ficasse marcada de forma que não some com o descanso. Entre, ela disse. Entramos. Sala pequena, sofá, mesa de centro, foto na parede de homem mais velho com criança que eu deduzi ser ela pequena. Meu pai? Ela disse seguindo meu olhar. Ele parece bom, eu disse. Era, ela disse. Com tudo que tinha de defeito, era bom homem. Nos sentamos. Ela me serviu água e começou a contar. O pai da Renata se chamava Benedito Alves. Havia trabalhado na construção civil de Anápolis por 40 anos. Pedreiro. Depois, mestre de obras. Homem que havia visto muita obra de perto e que sabia a diferença entre material certo e material errado sem precisar de laudo técnico. Na obra da escola em 1987, ele havia visto. Havia visto o material sendo substituído. Havia visto o concreto sendo misturado com proporção errada. Havia visto o ferro de estrutura sendo reduzido abaixo do especificado. Havia dito para o empreiteiro. O empreiteiro havia dito que não era problema dele. Que obra grande sempre tem ajuste. Que se não quisesse trabalhar havia fila de quem queria. Benedito havia continuado. Porque tinha família. Porque obra era o que sabia fazer. Porque precisava do trabalho. Mas havia guardado tudo. Ele guardou por quê? Eu disse. Porque achava que ia precisar um dia, ela disse. Que alguém ia perguntar, que ia ter investigação e que ia ser necessário provar o que havia visto. E quando a escola desabou? Ela ficou em silêncio por um momento. Ele quis ir à polícia, ela disse. Minha mãe impediu. Disse que investigar ia trazer problema para a família. Que o empreiteiro tinha gente poderosa por trás. Que Benedito ia ser o culpado no final, porque era o pedreiro, não o dono da empresa. E ele aceitou? Não aceitou, ela disse. Mas cedeu. E viveu com isso até morrer. Como ele foi? Câncer, ela disse. 2015. Antes de morrer, me mostrou a caixa onde guardava os documentos. Me contou tudo. Me disse o nome do servidor da prefeitura que havia sido pago. O nome do seu pai. E você foi falar com ele? Fui, ela disse. Em 2019. Não para processá-lo. Não para extorquir. Para perguntar se sabia.
se havia sabido do desabamento, se havia perdido o sono. E ele? Ela ficou em silêncio por um momento. Seu pai abriu a porta. Me reconheceu antes de eu me apresentar. Disse o meu sobrenome, como se estivesse esperando. Nos sentamos na mesma sala onde você provavelmente sentou muitas vezes. E ele disse: "Eu sei por que você veio. E sim, eu soube. E sim, eu perdi o sono. Toda noite, desde 1995. Fiquei em silêncio. Ele chorou? Eu disse. Não, ela disse. Ficou sentado com aquela postura reta que homem da geração dele tem. E disse que havia carregado e que ia continuar carregando porque não havia outra forma. Que não tinha como consertar o que havia sido feito e que tentar ia só criar mais dano. Mas ele deixou o envelope. Deve ter mudado de ideia, ela disse. Ou não conseguiu ir para o fim sem deixar alguma coisa. Fiquei olhando para ela. O menino que ficou com sequela, eu disse. Você sabe quem é? Ela me olhou. Sei, ela disse. Meu pai sabia. Ficou sabendo porque no bairro as pessoas sabem. Família simples. Menino que estava na primeira aula do dia quando o teto caiu. Ficou com problema na coluna. Operou 2 vezes. A segunda operação saiu parcialmente certa. Ele ainda mora em Anápolis? Mora, ela disse. Você tem contato? Ela ficou me olhando por um momento longo. Por que você está perguntando isso? Porque quero entender o tamanho completo antes de decidir qualquer coisa, eu disse. Qualquer coisa como o quê? Não sei ainda, eu disse. Mas meu pai deixou um endereço. Deixou uma carta. Não destruiu nada. Eu acho que ele queria que alguém fizesse o que ele não fez. E estou tentando entender o que isso significa na prática. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. O nome dele é Edevaldo, ela disse finalmente. Edevaldo Santos, 42 anos. Mora no mesmo bairro da escola. Peguei o papel que ela me deu com o endereço. E fui embora com aquela sensação de homem que está descendo escada no escuro e que não sabe quantos degraus ainda tem. Não fui direto ao Edevaldo. Voltei para Goiânia. Contei para a Cristina o que havia encontrado. Conversei com ela por horas sobre o que fazer. E então liguei para o Rogério. Contei sobre a visita à Renata, sobre o Edevaldo, sobre o que estava pensando. O Rogério ficou em silêncio por um momento depois que terminei. E então disse algo que eu não esperava. Você foi falar com ela sem me avisar. Fui, eu disse. Eu havia dito que não queria que você movesse nada. Você havia dito que não queria que eu expusesse a família. Eu disse. Ir conversar com alguém não é exposição. É o primeiro passo para a exposição, ele disse. E você sabe disso. Rogério. Antônio. Você está indo atrás do Edevaldo. Estou pensando, eu disse. Se você for falar com aquele homem e ele decidir que quer processo, que quer indenização, que quer ir à imprensa, você abriu a porta. Não o pai. Você. O pai abriu a porta quando deixou o envelope. Eu disse. O pai está morto, ele disse. Você está vivo. E está fazendo escolha consciente de mexer em coisa que não precisa ser mexida. Não consigo fingir que não encontrei, eu disse. Ninguém está pedindo para fingir. Estou pedindo para ser adulto. Para entender que consertar o passado não existe. Que você pode destruir o presente e o futuro tentando consertar o que não tem conserto. E a sequela do Edevaldo? Isso tem conserto? Não tem, ele disse. E não vai ter, independente do que você faça agora. Mas ele merece saber. Saber o quê? Que o homem que causou o problema está morto? Que o crime prescreveu? Que a única coisa que você pode oferecer é culpa de família que não tinha nada a ver com o que aconteceu? Fiquei em silêncio. Antônio, ele disse, com aquela voz que havia baixado de tom e que tinha qualidade diferente. Eu entendo o que você está sentindo.
Juro que entendo. Encontrei a mesma carta que você encontrou. Ouvi as mesmas palavras. Sei que minha faculdade foi paga com dinheiro que não devia ter sido usado. E? E eu carrego isso, ele disse. Todo dia desde o sábado. Mas carregar não significa expor. Não significa destruir o que sobrou. A mãe tem 72 anos. A reputação do pai na cidade onde ele viveu a vida inteira ainda existe. A família ainda existe. Você vai jogar tudo isso fora por um princípio que não resolve nada prático para ninguém? Desliguei aquela ligação com aquela sensação específica de conversa que terminou sem resolução, mas que mudou algo. Não o que eu ia fazer, a forma como eu entendia o que estava em jogo. Passei 2 semanas sem fazer nada, sem ligar para o Rogério, sem voltar a Anápolis, sem ir ao endereço do Edevaldo, trabalhando, vivendo a vida normal, mas com o envelope e a carta ocupando um espaço dentro de mim que não tinha como fechar. A Cristina me observava com aquela atenção de mulher que sabe quando o marido está processando e que está dando espaço para o processamento. Numa noite, ela disse: "O que você vai fazer se não fizer nada?" "Como assim?" "Se você decidir não ir falar com o Edevaldo, não fazer nada, guardar o envelope, seguir em frente, como você vai viver com isso?" Fiquei em silêncio. "Igual ao meu pai", eu disse. "Exatamente", ela disse. "Igual ao seu pai, que carregou 30 anos, que perdeu o sono toda noite desde 1995, que no final não conseguiu levar para o túmulo sem deixar alguma coisa." Fiquei olhando para ela. "Você acha que eu devo ir?" eu disse. "Acho que você já decidiu", ela disse, "e que está esperando permissão, que eu não vou te dar. Você não precisa de permissão minha, precisa da sua." Fui a Anápolis numa sexta-feira de manhã. Não avisei o Rogério. Não avisei a Patrícia. Avisei a dona Neuza que estava indo e o que ia fazer. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "Vai com o coração aberto." O endereço do Edevaldo era uma rua de bairro operário de Anápolis. Casas pequenas, quintal com renda de cimento. O tipo de bairro que conheço porque cresci em bairro parecido. Parei na frente da casa. Fiquei no carro por um tempo, pensando no que havia planejado dizer. E então saí do carro. Bati na porta. Um homem abriu. 40 e poucos anos. Físico que tinha aquela qualidade de pessoa que se moveu com cuidado por muito tempo. Que segurava a porta com a mão esquerda com apoio específico. "Edevaldo Santos?" "Sim. Meu nome é Antônio Ferraz. Sou filho do Valdir Ferraz. Posso entrar?" Ele me olhou por um momento, com aquela expressão que eu não conseguia ler. E então abriu a porta mais. "Pode entrar", ele disse. Ficamos sentados na sala por 2 horas. Eu falei primeiro. Contei tudo. A carta, os documentos, o que meu pai havia feito, o que havia sentido, por que havia ido a Renata, por que havia ido até ele, sem advogado, sem gravação, do jeito que meu pai deveria ter ido em algum momento e não havia conseguido. Edevaldo me ouviu sem interromper, com aquela qualidade de homem que já processou coisa difícil ao longo de décadas e que tem paciência que vem de ter vivido com dor por tempo suficiente. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. "Eu sabia que tinha sido obra ruim", ele disse finalmente. "Tinha 12 anos. Não entendia de obra. Mas quando a investigação saiu e o laudo disse material inadequado, eu entendi que não havia sido acidente, que alguém havia escolhido colocar coisa errada." "E você nunca soube quem?" "Nunca", ele disse. "Não sabia o nome de quem havia aceito o dinheiro. Sabia que havia tido corrupção porque a investigação havia dito que havia sobrepreço. Mas nome não sabia." "E agora sabe", eu disse. "Agora sei", ele disse. Ficamos em silêncio. "O que você quer de mim?", ele disse. "Nada", eu disse.
Não vim pedir nada. Não vim oferecer acordo. Vim porque achei que você merecia saber. Que havia alguém que havia chegado até o fim da vida sem conseguir levar aquilo sem deixar rastro, e que esse rastro chegou até mim, e que eu não consegui ficar com ele sem vir até você. Ele ficou me olhando por um tempo. Seu pai, ele disse. Que tipo de homem era? Pensei antes de responder. Homem bom, eu disse. Com tudo o que isso significa. Que foi bom pai, bom marido, que cuidou de quem precisava de cuidado, e que cometeu crime em momento de pressão e que viveu com isso por 30 anos sem conseguir consertar e sem conseguir esquecer. Dois tipos de homem ao mesmo tempo, ele disse. Sim, eu disse. Ele ficou olhando para a mão que havia segurado a porta com apoio específico. A segunda cirurgia saiu bem, ele disse. Não perfeita, mas bem o suficiente para viver. Trabalho, tenho família. Não tenho o que teria se a coluna fosse diferente. Mas tenho. Fico aliviado, eu disse. Não aliviado demais, ele disse. Com aquela voz que não tinha raiva, mas que tinha peso. Porque o que não tenho também existe. E existe todo dia. Eu sei, eu disse. Fiquei em silêncio. E então disse o que havia pensado durante as 2 semanas de espera. Há algo que eu posso fazer que ajude? Não para apagar. Não tem como apagar. Mas que reconheça, que seja concreto, que venha da minha família para a sua como escolha e não como acordo legal. Ele ficou me olhando por um tempo longo. Por que você faria isso? Porque meu pai não fez, eu disse. E porque eu posso? Ficamos em silêncio por um tempo. E então ele disse algo que eu não esperava. Minha filha quer fazer faculdade, ele disse. Não tenho condições. Ela trabalha para juntar, mas é difícil. Qual curso? Enfermagem, ele disse. Fiquei em silêncio. Me passa o contato dela, eu disse. Não vou entrar em todos os detalhes do que aconteceu depois, porque alguns detalhes são entre mim e o Edevaldo, e entre mim e a filha dele. Mas vou te contar o que aconteceu com a família. Contei ao Rogério o que havia feito. A visita ao Edevaldo. A conversa. O que havia prometido. Ele ficou em silêncio por um tempo longo depois que terminei. E então disse: Você foi sem me avisar. Fui, eu disse. Você tomou decisão financeira que envolve o nome da família sem consultar ninguém. Envolve o meu dinheiro, eu disse. Não o seu, não o da família, o meu. Envolve o nome Ferraz, ele disse, que é meu também. Rogério. Antônio, você entende o que fez? Foi até a vítima. Identificou a família. Prometeu apoio financeiro. Se ele decidir tornar isso público, se ele decidir que quer mais, se qualquer pessoa nessa cadeia resolver ir à imprensa, você abriu a porta completamente. Ele não vai à imprensa, eu disse. Conversei com ele por 2 horas. Ele não quer exposição. Quer vida. Você tem certeza? Tenho, eu disse. Com base em 2 horas de conversa com o estranho, ele disse. Com base em olhar nos olhos de homem que carregou coisa difícil por décadas e que reconheci, eu disse. Porque reconheci esse olhar no meu pai. E no meu. Silêncio. Você foi além do que eu havia pedido, o Rogério disse. E tomou decisão que afeta nossa família sem me consultar. Isso não tem volta, Antônio. Eu sei, eu disse. Então saiba também que eu preciso de tempo, ele disse, para processar o que você fez e para decidir como fico com isso. Desliguei. E aquela foi a última conversa que eu e o Rogério tivemos por 6 meses. A Patrícia tomou o lado do Rogério. Não de forma declarada, de forma que foi aparecendo gradualmente. As ligações que ficaram mais esparsas. O aniversário de 40 anos do meu casamento, que ela não veio. As mensagens que ficaram mais curtas e mais frias. A família havia se dividido.
Não de forma dramática de novela, da forma real, que é mais difícil porque não tem cena final, tem silêncio que vai crescendo, tem distância que vai aumentando, tem aniversário que passa sem ligação e Natal que tem desculpa para não ir. A dona Neuza ficou no meio, do jeito que mãe fica quando filhos se dividem, tentando manter contato com os dois lados, evitando tomar partido, com aquele sofrimento específico de mulher que perdeu o marido e que está perdendo a família junto de outra forma. Ela me disse uma vez: seu pai causou isso mesmo depois de morrer. Causou, eu disse. Mas você também escolheu o que escolheu, ela disse. Assim como o Rogério escolheu. Eu sei. E os dois estão pagando o preço das escolhas, ela disse. Cada um à sua maneira. 2 anos depois estou aqui, sentado na sala da minha casa em Goiânia, numa noite de terça-feira, com a Cristina ao meu lado, e com o silêncio da casa que tem filhos grandes que já foram para a cama. Minha relação com o Rogério ainda é frágil. Voltamos a falar depois dos 6 meses de silêncio, com aquela qualidade de relação que foi danificada e que está sendo reconstruída devagar, sem pressa, com a consciência de que o que foi dito não some, mas que pode coexistir com o que ainda existe. A Patrícia está mais distante do que era. Mas está. A dona Neuza está bem, com aquela resiliência de mulher que atravessou coisa difícil antes e que sabe que atravessa. A filha do Edevaldo está no 2º ano de enfermagem. O Edevaldo e eu nos falamos às vezes, não com frequência, com a qualidade de 2 pessoas que compartilham peso específico e que de vez em quando verificam que o outro ainda está de pé. Penso nessa história com frequência, com aquela mistura de coisas que não tem nome único. Penso no meu pai, no homem bom que era de verdade e que havia cometido crime e que havia carregado, e que no final não havia conseguido levar sem deixar rastro. Que havia sido 2 tipos de homem ao mesmo tempo, como o Edevaldo havia dito, e que ambos eram reais. Penso no Rogério, que havia feito a escolha dele com razões que eu entendia, que havia protegido o que achava que precisava proteger, que havia errado de um jeito diferente do que eu havia errado. Penso no Edevaldo, que havia carregado desde os 12 anos, que havia vivido com sequela que não foi acidente, que havia me recebido com aquela dignidade de homem que tem mais razão para a raiva do que qualquer um de nós e que havia escolhido não usar essa razão como arma. E penso na pergunta que a Cristina me fez antes de eu ir. O que você vai fazer se não fizer nada? Porque essa é a pergunta que fica. Não o que você fez. O que você teria feito se não tivesse feito? Como você teria vivido? Que tipo de peso teria carregado? Por quanto tempo? Tem algo que preciso dizer sobre o meu pai antes de terminar. Não para absolvê-lo. Crime cometido é crime cometido. Dano causado é dano causado. Sequela no corpo do Edevaldo existe independente de qualquer intenção que havia por trás do que meu pai fez em 1987. Mas há algo que aprendi nessa história que é mais complicado do que culpa simples. Que pessoa boa pode fazer coisa errada. Que coisa errada feita por pessoa boa ainda é coisa errada. Que as 2 verdades existem ao mesmo tempo. E que a segunda não apaga a primeira, assim como a primeira não apaga a segunda. Meu pai foi bom pai. Isso é verdade. Meu pai cometeu crime e causou dano que durou décadas. Isso também é verdade. E eu fui filho desse homem, beneficiário do que ele havia feito e do que havia construído com o dinheiro errado. E fui filho que encontrou o envelope e que não conseguiu fingir que não havia encontrado. Isso também é verdade. E todas essas verdades coexistem, com o peso que cada uma tem, sem que nenhuma anule a outra. O meu pai foi embora. A família ficou menor do que era. E o Edevaldo tem filha que está aprendendo a cuidar de pessoas que precisam de cuidado. É o que existe. Com toda a imperfeição e complexidade que coisa real tem. Com toda a dor que escolha honesta,
às vezes produz, e com aquela clareza incompleta de quem sabe que fez o que conseguiu fazer com o que tinha. Não perfeito, mas honesto, que às vezes é o único tipo de certo que existe. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já viveu isso. Como filho que descobriu algo sobre pai que mudou o que achava que sabia. Como pessoa que teve que escolher entre proteger família e fazer o que achava certo. Como alguém que está carregando segredo que não sabe o que fazer. Eu leio tudo. Sempre.